no meio da psicologia. Então, no interior da profissão da psicologia, o que é que de fato significa esses novos modos de atuação, sobretudo utilizando as ferramentas das práticas integrativas e complementares. Então, para conversar conosco sobre isso hoje, nós trouxemos uma pessoa que é uma pessoa muito jovem, mas que é uma referência para nós nas práticas integrativas e complementares no campo da psicologia, que é Elcio Ricardo de Melo Farias. Elcio possui graduação em psicologia pela Faculdade do Vale do Ipojuca, é mestre em psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco, tem especialização em psicologia social e comunitária e residência multiprofissional em saúde da família. Elcio também atua na coordenação da Política Municipal de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, na Secretaria de Saúde do Recife, e trabalha no Serviço Integrado de Saúde em Recife. Então, Elcio, a gente quer te desejar boas-vindas, dizer que é um prazer enorme te receber aqui, te reencontrar, mesmo que seja virtualmente. E eu deixo agora a palavra com você, para você conversar um pouquinho aí sobre a sua atuação no campo da psicologia e das práticas integrativas e complementares. É com você, viu? Ótimo. Alguém falou sobre o ruído, que talvez fosse o meu microfone. Eu liguei o microfone agora, esse ruído permanece? Para mim, não. Tá ok aqui também. Acho que tá ok. Ô, Elcio, tava dando ruído porque a Valquíria tava falando e tava dando para escutar ela falando pelo teu microfone, tava dando um eco. Ah, tá. Mas foi nessa ocasião, agora tá ok. Tá, ótimo. Joana, eu conheço Joana aqui, né? Residente. Sim. Ótimo. Na residência. Da residência, sim. Primeiro, boa noite a todas pessoas presentes. Quero primeiramente agradecer o convite de Valquíria. Me sinto muito honrado, gratificado também por participar com vocês essa noite desse diálogo, né? Escutar essa playlist massa no início e já, sabe, ser mobilizado, né, por uma boa energia para a gente debater. Bem, eu vou começar primeiro fazendo uma correção, que com certeza eu deixei passar alguma informação errada e Valquíria, além da informação acho que eu dei para a Valquíria com relação a como ela me apresentar e tal, aí eu vi que ela complementou, né? Ela procurou, eu não sei se foi no Lattes, que ela viu que ainda fiz pós-graduação e residência, né? Mas a informação da coordenação já não é mais atual, porque eu saí da coordenação de práticas integrativas, eu passei 4 anos como coordenador da Política Municipal de Práticas Integrativas de Recife, e agora saí o ano passado e migrei para o SIS, que é o Serviço Integrado de Saúde, e eu vou comentar um pouco com vocês sobre isso. Mas eu queria iniciar falando um pouco sobre a minha trajetória, o que é que me fez procurar práticas integrativas enquanto, né, um profissional de psicologia. Eu fazia residência em Vitória de Santo Antônio. O seu microfone está desligado. Me ajudem aí na tecnologia. Eu comecei a fazer, fiz residência, né, em Vitória de Santo Antão, que é uma cidade aqui perto de Recife, e a gente atuava na atenção básica, era uma residência de saúde da família, eu era psicólogo que acompanhava o trabalho do NASF. E eu fazia um PET também, que era um PET de saúde mental. Então eu tinha toda uma vivência já, uma questão de uma ligação muito próxima com a saúde mental e com o campo de álcool e outras drogas. Esse PET era um PET que a gente ia para as escolas falar sobre álcool e outras drogas, enfim, fazer educação em saúde. E aí,
eu estava passando por um momento também pessoal muito difícil, né, na residência, né, nesse período que eu estava fazendo a residência em Vitória. Então, era um período de muito sofrimento mesmo, pessoal, para mim. Fazia terapia já, mas aí o sofrimento permanecia. Aí o que acontece é que eu fui procurar algumas outras ferramentas para que eu pudesse complementar o meu cuidado, enfim, encontrar um melhor lugar para mim no momento que eu vivia as experiências, né? E aí eu decidi trocar o PET. Existia um PET de práticas integrativas coordenado pela professora Rogélia, acho que ela deve estar ainda com esse PET lá, e era um PET que trabalhava com, basicamente, medicina chinesa, reiki, e aí eu comecei, fiz um curso de moxa terapia, depois eu fiz um curso de auriculoterapia, e comecei a estudar medicina chinesa. E comecei a trabalhar um pouco com essa história da auriculoterapia e a medicina chinesa, né? Isso no campo da residência, ali no campo das políticas públicas. Até que eu fiz um estágio no CIS, que era um estágio optativo. Um mês de estágio, eu fiz a opção de ir para Recife para passar no CIS, esse estágio. Passei um mês experimentando e conhecendo o que era a unidade, né? Como era o. Ele travou para Tra- vocês também? Travou sim. Não sei se ele escuta a gente. Eu vou avisar para ele aqui. Pronto, acho que voltou. Elcio, travou um pouquinho. Certo, foi, realmente. Eu vou voltar aqui. Então, eu fiz a opção por fazer o estágio no CIS, certo? Passei um mês lá, a gente até fez um projeto de intervenção. Eu não fiz sozinho, eu e mais duas residentes também que gostavam, tinham afinidade. A gente fez um projeto de intervenção chamado Tenda do Cuidado, até que acabou o estágio, acabou a residência, e eu voltei para o interior para trabalhar. Tinha recebido um outro convite para trabalhar na assistência social. E aí eu passei um tempo na assistência social. Quando foi em outubro, mais ou menos, de 2014, eu recebi um convite para vir a Recife. Estava vendo uma possibilidade de contrato e eu aceitei esse convite, né, para ser apoiador da coordenação. Então, eu era o apoio técnico da coordenação de práticas integrativas. Quando demorou acho que uns 8 meses, 9 meses depois, o coordenador saiu da coordenação e a coordenação ficou vaga, né? Eu e outra pessoa, o Luigi, éramos os técnicos da política. A gente passou um tempo ali até que eu realmente assumi a coordenação e fiquei esse tempo onde deu para construir algumas coisas. E eu contei um pouco dessa história, assim, porque o que me motivou a buscar práticas integrativas foram questões pessoais, né? Vamos dizer assim, da minha necessidade de buscar de cuidado. Então, eu me inseri no campo das práticas integrativas. Luigi diz que ele se inseriu através de outra forma. Ele se inseriu no campo das práticas integrativas porque ele trabalhava no CAPS e sentia que as ferramentas de cuidado disponibilizadas tanto no CAPS quanto no que a gente aprendeu dentro da própria graduação, enquanto ferramentas da psicologia, elas eram muito limitadas e não davam conta da complexidade que era o serviço de saúde mental, né, do CAPS. Então, eu gosto de contar um pouco essa história porque, basicamente, né, como a gente se insere em práticas integrativas, são mais ou menos por esses dois caminhos, né? Ou por uma questão pessoal, né, que a gente vai buscar cuidado e gosta da história e acaba
permanecendo, estudando, lendo e se desenvolvendo enquanto terapeuta da área. Isso acontece, inclusive, com usuárias e usuários de práticas integrativas. Ou a gente percebe que a nossa categoria profissional, o nosso campo de formação mais originário da academia, ele não favorece que a gente desenvolva ferramentas suficientes, né, ou um leque amplo de ferramentas para desenvolver o cuidado com pessoas que a gente sabe, do ponto de vista do sofrimento, existe, e que bom que saber que a disciplina de psicologia social, né, e da saúde, é a disciplina? É uma disciplina, Elcio, que ela está sendo ofertada agora no ensino remoto pelo Núcleo de Psicologia Comunitária e da Saúde, e que a Certo. gente tem como um dos GTs, né, um dos temas desse núcleo, são as práticas integrativas e complementares. Ótimo. Eu acho que, assim, tem tudo a ver, na verdade, pensar a psicologia social, visto que eu tenho também uma trajetória no campo da psicologia social com práticas integrativas, assim, do ponto de vista de pensar o próprio cuidado. Né? E quando a gente trabalha com políticas públicas, com psicologia social, a gente sabe que o cuidado extravasa as paredes de uma clínica, né? Daquilo que a gente aprendeu de uma psicologia que veio fundamentando o seu saber através da clínica, do estudo da psique e do indivíduo. E aí a gente vai e amplia isso, e práticas integrativas têm uma potencialidade de abarcar outras dimensões. Então, logo, a gente identifica um pouco de limitação de ferramentas da própria psicologia para poder dar conta né, de uma complexidade de cuidado. Então, a gente busca outras ferramentas. Eu tenho uma apresentação aqui que eu vou compartilhar, porque aí vocês também ficam, enfim, veem a apresentação e a gente pode, de alguma forma, interagir, ou o estímulo visual também ajuda. Acredito que seja assim. Certo? Está tendo acesso ao slide? Sim, sim, Elcio. Bem, eu vou falar algumas coisas aqui para vocês que talvez não sejam tão novidade, a Simone possa ter já introduzido as questões iniciais, né? Mas a gente pensar, eu vou trazer um pouco sobre práticas integrativas e depois a gente entra com o que a psicologia, o que eu penso que a psicologia tem algumas relações, né? As práticas integrativas e complementares, né? Enquanto um campo que se organiza meio que independentemente, mas que se juntam em algum momento para formar uma política, e que, na verdade, é um desafio para quem está com práticas integrativas pensar como essas práticas conformam um conjunto terapêutico e um conjunto mais único. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que as práticas integrativas, na verdade, elas são uma formação de práticas e de terapêuticas independentes. Primeiro, a constelação familiar é um método desenvolvido, não é, mais recentemente, contemporâneo, com o Bert Helling. A gente vai ver a medicina tradicional chinesa, que é milenar. Então, só por esses dois exemplos, a gente encontra uma diferença muito grande entre essas terapêuticas. E como chamar tudo isso, ou conformar tudo isso num campo chamado práticas integrativas, como se essas práticas tivessem algo em comum. Esse é o primeiro desafio da gente poder, quando a gente vai conhecer práticas integrativas. Né? E aí, essas práticas, como a Simone deve ter mencionado, e vocês já devem conhecer também, que elas foram ganhando corpo não por uma gestão que disse assim, vamos implantar práticas integrativas e vamos fazer com que o território nacional
o SUS tenha práticas integrativas. Não foi bem assim. Né? Práticas integrativas ou medicinas tradicionais e complementares, integrativas, existem algumas nomenclaturas, a história da medicina alternativa a gente superou, e hoje a gente tem uma nomenclatura meio que latino-americana, mas que tem se colocado como um consenso global que é chamado de medicinas tradicionais, complementares e integrativas, certo? Então, dentro da literatura, a gente, às vezes vai encontrar esse termo. PICS é uma coisa muito brasileira. Então, a gente, primeiro, percebe a inserção dessas práticas através do reconhecimento social das pessoas e de trabalhadores que já tinham alguma afinidade com essas práticas e começaram a fazer determinados cuidados, não é, no âmbito do SUS. Assim como também incentivar, potencializar outros cuidados que é no campo do saber popular. Então, a gente tem tanto as práticas que são métodos e sistemas que vêm de outros lugares do mundo e que se conformam num campo de práticas integrativas, como também saberes do campo da educação, dos cuidados populares, como rezadeiras, benzedeiras. Então, de alguma forma, há uma aproximação entre esses cuidados alternativos, esses cuidados complementares, com o campo do saber popular também, e das práticas populares. E aí, a gente foi inserindo isso no SUS através de conferências nacionais, conferências estaduais, onde era pauta de debate e deliberações em que essas práticas pudessem ser políticas públicas, virem a se inserir de fato e ser ofertada para a população, onde a gente pudesse garantir que as pessoas tivessem o direito de escolher com que elas vão ser cuidadas, com a biomedicina ou com práticas ou terapêuticas alternativas, integrativas, certo? Então, a gente vê também alguns documentos a nível da Organização Mundial de Saúde. A estratégia da Organização Mundial de Saúde sobre medicina tradicional e complementar é uma estratégia que a OMS propõe para os países membros, né, desenvolverem um plano de ação em que, nos seus sistemas públicos de saúde, se insira práticas integrativas, né, ou medicinas tradicionais. Essa estratégia, ela tem duas versões, eu acho que ela tem 2004 a 2013 e 2014 a 2023, essa já é a segunda proposição da Organização Mundial de Saúde, né? E elas ganharam uma legitimação social. Quando foi em 2006, o Brasil publica, né, e cria uma política, através de uma portaria, uma política nacional de práticas integrativas, certo? Que surge, que a política basicamente propõe, né, conhecer, apoiar, incorporar e implementar experiências que já vêm sendo desenvolvidas na rede pública de muitos municípios e estados. Ou seja, o próprio texto contempla aquilo que era a realidade. A política em si também ela é muito frágil. Duas coisas básicas. Ela não propõe um modelo de inserção de práticas integrativas no território nacional, e ela também não tem uma rúbrica de financiamento. Ou seja, não tem como o município que implantar ter uma verba, né? Ter uma diretriz orçamentária para poder executar a implementação de políticas de práticas integrativas, certo? Ampliar a oferta de serviços, ou seja, algumas práticas que alguns municípios que já tinham alguns serviços, o Ministério orienta a ampliar, né? Mas, necessariamente, não instrumentaliza os municípios para isso, nem o Estado, nem os estados. Um avanço que a gente teve foi a criação desse portal da BVS, que se chama MTCI nas Américas, né, onde a gente consegue reunir uma série de artigos e ao mesmo tempo ter acesso, né, a uma série de artigos científicos que comprovam a eficácia dessas práticas e também
mostram como elas estão sendo realizadas, certo? Então, esse portal é super importante do ponto de vista da cientificidade, visto que é outro problema que as práticas integrativas, de alguma forma, herdaram, que é por não ser de um campo biomédico e positivista, né, onde todas as ciências positivistas, as nossas categorias profissionais, elas bebem do campo do positivismo. Então, se elas bebem do campo do positivismo, de alguma forma elas têm uma comprovação científica, né? É o grande desafio de qualquer disciplina ou de qualquer profissão, qualquer teoria que se torne uma prática profissional, primeiro ter a sua comprovação científica, o seu estatuto de cientificidade, né, como a gente gosta de dizer. Então, a partir desse estatuto é que se pensa como essa ciência vai beneficiar a população. Então, do ponto de vista da metodologia e da ciência positivista, a gente está começando, não começando no sentido de estar tão incipiente, mas do ponto de vista do que a gente espera enquanto legitimidade e reconhecimento, de alguma forma é um começo. Muito embora já existam muitos artigos e que falam de diversas práticas e da eficácia de diversas práticas, né, e da efetividade dessas práticas terapêuticas. E o que são práticas integrativas no final das contas, né? Existem algumas definições, a gente não tem uma unidade, né, conceitual sobre o que é prática integrativa, mas o Ministério da Saúde mais ou menos diz desses termos. São sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos que envolvem abordagens que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Outros pontos compartilhados pelas diversas abordagens abrangidas neste campo, vejam, diversas abordagens, então, são pontos que são compartilhados, mas que não necessariamente surgiram como, não é uma unidade, práticas integrativas, né? Esses campos são a visão ampliada do processo saúde e doença e a promoção global do cuidado humano, especialmente do autocuidado. Ora, então, o que é que a gente pode, de alguma forma, identificar que aquela terapêutica ou é uma prática integrativa, é se a gente visualizar um pouco desses aspectos, se elas contemplam, se essa prática contempla esses aspectos, né? Uma visão ampliada do processo de saúde e doença, não busca as causas, não se pauta, né, em causa e efeito, mas trata o processo de adoecimento como um mecanismo e como um processo e complexo, certo? Então, as práticas integrativas no Brasil, como eu mencionei anteriormente, em 2006, elas surgiram como política e só tinha o reconhecimento de 5 práticas, que eram essas 5, né? A medicina tradicional chinesa, muito forte por conta da acupuntura, a medicina antroposófica, a homeopatia, as plantas medicinais ou fitoterápicas e a fitoterapia, e o termalismo e a crenoterapia. Bem, eu não vou me ater a explicar cada uma. Se alguém tiver dúvida ou tiver curiosidade, vai anotando as perguntas aí e a gente vai abordando depois. Até que com Agora eu me perco na linha cronológica, no sentido de ser 2016 e 2017, ou foi 17 e 18, algo nesse sentido. Acho que foi 17 e 18. Houve uma ampliação do leque de práticas integrativas, eu digo 17 e 18 porque foram 2 parcelas, né? Eram 5, depois se reconheceu 14 práticas e depois se reconheceu mais 10. Então, hoje, a gente tem 29
práticas integrativas e complementares, reconhecidas, né, pelo Ministério da Saúde através de portarias, certo? Através de portarias. Essas outras práticas que foram reconhecidas não entraram numa política nacional. A gente não reescreveu a política nacional para redefinir o que, enfim, contemplar tudo isso. Foram só portarias que foram anexando o reconhecimento dessas práticas como práticas integrativas. Certo? Em Recife, eu vou falar um pouquinho do contexto de Recife, que a gente vai entrando um pouquinho, afunilando um pouco mais. A gente reconhece 32 práticas, reconhece mais do que o Ministério da Saúde, não tem as mesmas práticas que o Ministério da Saúde tem, não tem as mesmas práticas que Campina Grande tem, por exemplo, não há uma unidade de legitimação nos municípios, visto que elas têm autonomia, os municípios têm autonomia de reconhecer, né, aquilo que elas denominam como práticas integrativas. Nessas 32 práticas, genericamente falando, assim, talvez, às vezes muda um pouco, às vezes tem mais, menos, e depois eu explico por quê. A gente dividiu, mais por um entendimento pedagógico mesmo, essas práticas em 5 campos, né? Existem práticas que têm uma ênfase corporal, são práticas que trabalham a partir do corpo, a gente vai sempre com essa premissa do a partir, como a yoga, o tai chi chuan, o lian kun, o qigong, com práticas conhecidas, certo? Práticas corporais. As práticas psicoemocionais, aí nelas entram as práticas, a constelação familiar, bioenergética, as práticas com ênfase pedagógica, que são a alimentação saudável, a alimentação integral, e o curso que a gente desenvolve, né, de plantas medicinais e fitoterápicos. As plantas medicinais são muito mais no âmbito da formação, aqui a gente trabalha com plantas medicinais no âmbito da formação, de outros profissionais, da comunidade no geral, usuários e usuárias dos serviços. E práticas sociointegrativas, que são aquelas práticas que se direcionam mais para a sociointegração das pessoas, né? A dança circular, a dança do ventre e tal. E práticas com uma clínica individual. A gente colocou as práticas como o reiki, como a acupuntura, a terapia floral. Aqui eu vou trazer algumas. E seus núcleos de prática, né? O Lian Kun, a flexibilidade, soloterapia. E aí vocês vão encontrar, inclusive, uns termos que nem tem na política nacional e talvez você nem tenha familiaridade com flexibilidade, por exemplo, é um método desenvolvido por uma terapeuta aqui que a gente chama de flexibilidade e a gente legitima isso como uma prática integrativa. Essa prática como prática integrativa. Na clínica individual, a gente vai ter nutrição, acupuntura, aurículo, né, osteopatia, e a psicoemocional, a gente vai ter constelação familiar, meditação, terapia comunitária e tal. Bem, aí a gente vai entrar um pouco nesse campo das práticas psicoemocionais para poder nos situarmos um pouco como a psicologia pode dialogar com o campo das práticas integrativas, né? Primeiramente, se a gente for passar uma vista nesse núcleo psicoemocional que a gente chamou, a gente já entende que são práticas que têm como base o trabalho emocional e psicológico das pessoas. E aí a gente vai encontrar também, migrando um pouco mais para a periferia, as próprias práticas que ou são abordagens da psicologia, ou foram criadas por terapeutas, por psicólogas e psicólogos, ou são amplamente utilizadas no campo da saúde mental, como a terapia comunitária, por exemplo, né? A arte-terapia
Então, e a arte-terapia nem se fala, né? Todo o processo de construção de Nise da Silveira, que a gente conhece, mas vê muito pouco na graduação, acaba sendo uma formação complementar, né? Se a gente quiser conhecer a arte-terapia, trabalhar com colagem, com alguns recursos que a arte-terapia favorece, a gente tem que sair um campo da graduação e buscar essas formações complementares, assim como todas as outras, né? Mas aqui a gente já reconhece, ou do ponto de vista, inclusive, de orientação e de regulamentação da psicologia, algumas coisas, né? Do ponto de vista da bioenergética e a psicomotricidade, não a relacional, a psicomotricidade como um todo, a psicomotricidade é uma especialidade da psicologia. É reconhecido pela psicologia como uma especialidade. A bioenergética, por incrível que pareça, né, a análise bioenergética, ela não é uma especialidade, ela é uma abordagem. A gente não tem uma regulamentação dentro da categoria que diga que é uma especialidade, mas entra como uma abordagem. A biodança foi criada por um psicólogo, a constelação familiar também. A meditação tem amplos estudos e efeitos psicoemocionais, né? Bem, aí a gente já vai começando a dizer assim, poxa, aqui a psicologia parece que tem um determinado diálogo, um determinado lugar, não tem como a gente fugir disso. E aí a gente parte do ponto de vista dos conselhos de categoria. O que é que eles reconhecem como práticas integrativas e o que é que a psicologia reconhece? Então, a psicologia mesmo só reconhece a psicomotricidade enquanto especialidade, certo? Aí, a psicomotricidade não é uma prática integrativa nacional, ela é uma prática integrativa reconhecida por Recife, né, pela política municipal daqui. A fisioterapia, por exemplo, reconhece a osteopatia, a quiropraxia e a acupuntura, ou seja, os profissionais de fisioterapia podem se formar, né, na osteopatia e exercer a osteopatia como uma prática integrativa, e o que Valéria trouxe um pouco no início, ou seja, isso já amplia o campo de atuação do fisioterapeuta, enquanto mercado também, enquanto especialidade, enquanto especificidade também. Como é importante esse reconhecimento da categoria de determinado saber, né, que dá mais possibilidade para que o profissional dessa categoria possa ampliar seu campo de trabalho. Né? Fundamental isso. A terapia ocupacional reconhece a acupuntura, a medicina amplia um pouco mais, que aí a medicina, né, por seus processos pessoais, que eu não vou entrar aqui, né, domina esse campo da biomedicina, inclusive, e se lança no próprio saber da biomedicina a ter uma certa hegemonia com relação à acupuntura, à homeopatia, à medicina antroposófica, e também eles reconhecem a medicina ayurveda e a fitoterapia. O educador físico pode ser acupunturista e o nutricionista pode ser fitoterapeuta. A farmacêutica pode ser homeopata, fitoterapeuta, terapeuta floral, e a enfermeira pode ser acupunturista, homeopata, medicina antroposófica, terapia floral, fitoterapia, enfim. Outras categorias a gente já conhece, já começa a perceber que deram um passo à frente ou, né, favorecem o diálogo da sua categoria com esses outros campos de saber. Eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui, que são o número de psicólogas e psicólogos que trabalham nessas regiões, segundo uma pesquisa do IES, que nem está tão atualizada, né? Era 2014. Esses dados nem são tão atualizados com tanta frequência também. Esses aqui são dados que eu, na época, acho que já está um pouco desatualizado também, mas só para a gente ter um desenho, né? Que aqui são profissionais que têm o seu o código de trabalho como psicólogo, psicólogo social, psicólogo hospitalar e psicólogo acupunturista, que existe, né? Depois, com a derrubada, né,
pelo Conselho Federal de Medicina, com relação ao reconhecimento do psicólogo acupunturista, esse número, esse CBO já não existe mais, né, que é o do psicólogo acupunturista, mas ainda tem registro dele se a gente for procurar no SIGTAP. E aí o SIGTAP vai dizer que 58% desses profissionais que têm esse registro de CBO trabalham no SUS. E os outros não trabalham no SUS, devem trabalhar em clínicas, né, ou desenvolvendo o seu trabalho autonomamente também, né, serviço privado. Bem, essa daqui é mais uma provocação para a gente poder pensar como ainda é incipiente, por mais que, e eu acho muito legal essa iniciativa, essa disciplina, acho que a Valquíria é uma vanguardista no sentido de fazer tanta provocação num curso de psicologia, né, e poder fazer com que a gente visualize, leia, né, enfim, experimente de alguma forma, entre em contato com esse campo de práticas integrativas e o quanto a psicologia pode contribuir com o campo das práticas integrativas ou as práticas integrativas contribuir com o campo da psicologia, né? E eu vou trazer algumas provocações aqui no sentido de que a gente ainda é muito incipiente, desde pensando lá naquelas categorias profissionais e nos conselhos que reconhecem, a psicologia não avançou nesse sentido, né? Então, se eu for divulgar hoje, psicólogo, eu sou psicólogo reikiano, ou psicólogo e constelador familiar, do ponto de vista da legalidade, isso não pode, né? Ou eu sou psicólogo, ou eu sou constelador familiar. Se eu fizer algum trabalho em que eu me divulgue enquanto psicólogo e constelador familiar, eu estou infringindo a regulamentação do CFP. E aí, isso traz também alguns questionamentos, né? Primeiro, que são esses pontos que eu vou trazer para vocês, eles estão presentes no artigo que vocês tiveram acesso, que é o do Alexandre Barreto, né? Ele faz essa provocação no artigo que ele analisa sobre PICs e práticas integrativas. E quem não leu ainda, recomendo muito dar uma visualizada nesse artigo. Então, quais os critérios científicos dogmáticos da ciência ditada pelo mercado? A primeira coisa é assim, pensar que reconhecer ou não práticas integrativas no campo da psicologia atravessa o paradigma científico, e esse paradigma científico ele não é neutro, é um paradigma científico biomédico positivista que tem as suas influências também ditadas pelo mercado. Ora, o quanto o mercado ele dita algumas critérios em que a ciência deve também se basear e a partir daí fazer, não é, o seu processo de desenvolvimento. Então, logo, a psicologia, muito mais, né, baseada em critérios positivistas, eu posso dizer assim, eu acho que é tranquilo a gente poder escancarar algumas coisas, assim, no sentido de que o que a gente herdou de positivismo enquanto necessidade, né, primeira, da psicologia de se estabelecer enquanto uma ciência, de ter esse reconhecimento da sua cientificidade, a psicologia transitou muito com o positivismo, né? Se a gente for pensar em todos os experimentos, os métodos, o behaviorismo, toda aquela... o início da psicologia para se afirmar enquanto ciência, usou métodos positivistas. E a gente ainda tem métodos positivistas na nossa formação. Isso é inquestionável também.
né? A gente vai aprender a fazer teste, a gente vai aprender a todo... Não que o teste em si seja algo positivista, né? Mas todo um critério que a gente tem para estruturar o curso, assim como todas as categorias da saúde. Isso não é uma exclusividade também da psicologia. A gente bebe da biomedicina. A gente bebe da biomedicina. Então, primeiro, a gente precisa questionar um pouco essas bases científicas e os próprios métodos científicos que comprovam ou não a efetividade, né, de determinadas práticas terapêuticas. Uma atitude de vigilância normativa e punitiva não irá sanar ou contribuir para a resolução desse problema. Qual é o problema? Primeiro, é o problema assim, hoje somos psicólogas, podemos fazer práticas integrativas? Não podemos. E como a gente é psicóloga do SUS, por exemplo, e o SUS tem uma ampla recomendação que os profissionais sejam interdisciplinares e façam práticas integrativas. Se a gente for pensar nos cadernos de orientação do NASF, na política de atenção básica, na própria política de práticas integrativas, orienta que todos os profissionais façam, desenvolvam práticas integrativas, mas o conselho de categoria não reconhece. Então, esse é um dilema que precisa de debate. Precisa de debate para a gente, de alguma forma, superar ou dogmas, ou preconceitos, ou a ignorância mesmo de o que é esse campo e como a psicologia, como os profissionais de psicologia podem fazer isso, que eles vão fazer do seu jeito e com a leitura da psicologia. Né? Aqueles que divulgam seu trabalho de psicologia integrado com a PIC apontam entusiasmados para resultados significativos que parecem qualificar sua prática, seja na assistência, na formação ou na pesquisa. Alexandre concluiu isso, ou trouxe essa reflexão para a gente, porque ele estudou nesse artigo o portal da comunidade de práticas. A comunidade de práticas da atenção básica foi criada, acho que em 2014, por aí, pelo Ministério, e reúne um compêndio de várias experiências do Brasil inteiro com práticas integrativas. E aí ela analisa alguns trabalhos desenvolvidos por psicólogas e psicólogos com práticas integrativas, psicólogas e psicólogos fazendo yoga, né, e outras tantas. E aí ele faz uma análise do conteúdo e dos comentários lá da comunidade de práticas e da própria descrição da experiência, e ele percebe que potencializou o trabalho. Né? As psicólogas que mencionam o trabalho integrado com práticas integrativas têm um trabalho muito qualificado, né? Então a gente não pode perder de vista isso. Oxente, então, são experiências que dão certo, porque existem outras experiências também da psicologia, mas aí é muito mais uma história da clínica individual, do serviço privado, onde tem alguns embates, surgem alguns embates com a categoria, com profissionais autônomos que fazem práticas integrativas. E aqui ele traz ainda que o Conselho de Psicologia tem adotado um discurso de prudência, porém, em um limiar tênue, que se aproxima mais ou menos do preconceito ou descaso pelo tema, assim como parece haver certo excesso tutelar sobre o exercício criativo da profissão. E é muito curioso, porque eu, na formação, na residência, em todo o meu percurso, sempre fui muito estimulado a ser criativo, como a gente vai pensar a possibilidade de trabalho para determinadas realidades tão distintas. Eu trabalhava com um grupo de adolescentes, por exemplo, adolescentes com as mais vulnerabilidades possíveis, assim, desde alimentação, renda, econômico, né? A história do uso de drogas. Ao mesmo tempo, eu trabalhava com idosas, eu trabalhava com gestantes, e como desenvolver ferramentas para todos esses públicos e como não fazer mão de criatividade, de recursos os mais diversos, para que a gente possa se aproximar e, de alguma forma, né, possibilitar com que essas pessoas tenham
uma qualidade do serviço que a gente oferta, né? E, ao mesmo tempo, fui muito incentivado a criar, né? Então, acho que vocês também vão experimentar isso, ou estão experimentando isso no campo da psicologia, como criar, né? E me parece que já toda essa história de educação popular em saúde, práticas integrativas, psicologia comunitária, psicologia da saúde, tudo isso favorece a gente pensar de maneira ampla, né? Ou seja, esse é um campo, são os campos de trabalho que a gente vai ocupar, que vocês vão ocupar daqui a pouco, daqui a 2, 3 anos, sei lá, 1 ano, vocês estão ocupando esses campos de trabalho. E por que não desenvolver ferramentas, né, que possam estar complementando o trabalho da psicologia, complementando a experiência ou o próprio modo de fazer psicologia que vocês vão desenvolver. Bem, essas são as reflexões iniciais. Eu acho que não toquei aqui num campo que eu vou tocar agora. E está aqui, peraí. Só para continuar esse debate, tem alguns outros tópicos que eu vou tentar abordar com vocês aqui, e são abordados. Isso aqui. Bem, existe um primeiro desafio, que é do ponto de vista da categoria do próprio conselho, que é um impasse entre o que o psicólogo faz na clínica privada. Então, ele é um profissional liberal. Se ele é um profissional liberal, ele tem a liberdade de fazer a psicologia que ele deseja, né, o que ele aprendeu na clínica, respeitando, obviamente, as orientações éticas, certo? E aí, muitas vezes, nesse lugar de consultório, de prática individual e de uso liberal da profissão, as pessoas se sentem livres, obviamente, para incorporar práticas integrativas, para fazerem os seus processos de clínica a partir do ponto de vista que elas aprenderam e entendem o que é clínica. E aí, também aparecem algumas experiências um pouco que fogem daquilo que a gente vai chamar da psicologia, ou que a gente entende que é psicologia. Então, existe, né, a gente conhece, não sei se vocês conhecem a estrutura do conselho, mas existe uma comissão de orientação e que está vinculado a orientações e fiscalização, que faz, né, o trabalho de fiscalização das práticas das psicólogas e dos psicólogos, e essa comissão, que é a COF, que está em todos os conselhos regionais, ela identificou, né, vem identificando também algumas práticas que, do ponto de vista ou ético, ou do saber da psicologia, não estão muito vinculadas àquilo que a psicologia orienta enquanto prática ética, e aí é uma coisa que o próprio conselho bate muito, assim, no sentido de que isso que a pessoa faz não é psicologia e ela precisa voltar para fazer psicologia, certo? Mas, ao mesmo tempo, o conselho não tem, ou não forneceu, não pensou uma orientação ética para o uso das práticas integrativas, por exemplo, né? A pessoa que incorpora esse uso de práticas integrativas está irregular, porque ela não pode complementar o seu trabalho de psicologia com práticas integrativas, mas, ao mesmo tempo, o conselho não debate sobre isso, não pensa modos e formas de inserir, de reconhecer determinadas práticas que tenham mais afinidade com a psicologia. Tudo bem, aí eu vou reconhecer que o que é que o Reiki, por exemplo, tem a ver com a psicologia, do ponto de vista, inclusive, do método, da teoria, nada. O Reiki não tem nada a ver com a psicologia. Mas dizer que a biodança não tem,
ou que a constelação familiar não tem, eu discordo, né? Então, ora, do ponto de vista da nossa organização, e eu acho que eu trago isso para vocês, porque essa é uma reflexão importante, é uma reflexão contemporânea, e é uma reflexão incipiente dentro do conselho. E vocês, tendo, que estão se formando, né, saber que essa pauta é uma lacuna do ponto de vista da nossa profissão, a gente pode se inserir para debater. A gente precisa conhecer aí, práticas integrativas para poder dizer assim, o que a psicologia tem ou não a ver com isso, né, do ponto de vista da própria contribuição para a sociedade. Se a gente tem um conselho de categoria que, na verdade, protege a sociedade das práticas profissionais que não sejam da psicologia, né, a gente pode ofertar para a sociedade também práticas seguras, né, onde a nossa psicologia possa ser valorizada e cada vez mais reconhecida. E também com um amplo aspecto de ferramentas de cuidado, certo? Então, só para ainda finalizar esse raciocínio, tem um campo que eu chamo de ético-político epistemológico, que vocês vão encontrar uma reflexão sobre isso no texto que eu falei para Valquíria, e eu acredito que Valquíria também tenha repassado, que é o texto do Tesser da Islândia. Islândia é uma pesquisadora aqui da Fiocruz de Pernambuco, e o Tesser de Florianópolis, Santa Catarina. E eles escreveram sobre afinidades eletivas entre atenção psicossocial, atenção primária à saúde e práticas integrativas e complementares. Esse texto é o que, mais ou menos, eu faço a referência para essa reflexão, que é, primeiro, a gente reconhece a psicologia a partir de que lugar e de que campo. Se o campo positivista que ajudou a fundamentar, do ponto de vista teórico, né, conceitual, a psicologia para ajudá-la no seu estatuto de cientificidade, a psicologia não se restringe à psicologia positivista, né, ao behaviorismo, sabe? Muito embora algumas pessoas digam que o behaviorismo não é só positivista. E aí a gente vai entrar num campo de discussão que não cabe aqui. Mas eu estou genericamente nomeando, tá? O behaviorismo, por exemplo, né? Cognitivo comportamental, que dialoga um pouco mais com a história positivismo, comportamento. Mas a gente sabe que existem outras tantas coisas, né? A gente parte para as abordagens humanistas, não vou falar nem da psicanálise, a gente parte para as abordagens humanistas e a gente vai encontrar compreensões sistêmicas sobre o processo de adoecimento dentro da psicologia, né? A Gestalt, a CP, enquanto abordagens humanistas, que é a que eu conheço mais, mas vocês podem, inclusive, conhecer outras abordagens, que enxerga esse ser humano como um todo. Ele não é dividido, não se separa a mente e corpo, né? O que lhe afeta, em algum aspecto, afeta o todo. Então, a gente encontra grandes contribuições teóricas dentro do ponto de vista da psicologia, da corrente mais humanista, que a gente encontra elementos sistêmicos. Ou seja, dentro desses elementos sistêmicos, é um campo de formação também, dentro de um paradigma que tem as práticas integrativas. Ora, e aí a gente vai, então, para um campo teórico, epistemológico, que se aproxima demais. Ao mesmo tempo em que psicologia a gente vai fazer também, né? Veja, quando a psicologia ela se propõe a ser social, quando a psicologia se propõe a dar conta das questões políticas, né, sanitárias de uma determinada região, de saúde, ela começa a dizer assim, meu campo de olhar sobre essa problemática é muito maior do que a psique. A psique não é o foco de trabalho da psicologia, hegemonicamente falando, não é. Então, a gente parte para a psicologia política, a gente parte para a psicologia
da saúde, onde a gente vai encontrar diversos elementos que fazem com que a gente se contraponha a um modelo biomédico que tem se instalado, né, de algumas décadas, por que não século, no nosso fazer enquanto organização social, enquanto estrutura política e organização social de vida do país, das pessoas, onde tem um mercado que dita, e a psicologia tem o dever de problematizar isso, de reconhecer que o sofrimento de alguém, por que o recorte de raça, né? Por que os negros morrem mais, por que não tem menos acesso à educação superior, porque tem menos acesso à educação superior, né? Por conta de, ou seja, o recorte de raça, o recorte de gênero, tudo isso vai influenciar no modo de vida das pessoas. Então, primeiro, esse campo de vista, esse campo ético, político e epistemológico, a gente vai encontrar uma afinidade da psicologia com as práticas integrativas por fazer um contraponto à hegemonia biomédica, que essa hegemonia fragmentou o sujeito, analisa o sujeito em partes, e nós compreendemos o sujeito como um todo, certo? A biomedicina focou-se e centrou-se na doença. O objeto da biomedicina é a doença e não é a saúde, não é o sujeito, não é o vínculo, não é isso, é a doença. Perdeu a referência do cuidado na prática clínica. Quantos de vocês ou foram a um profissional da medicina ou algum parente que não tenham tido um relato de que o médico não olhou na sua cara? Né? Ou seja, essa fragmentação do sujeito, o centramento na doença e a perda da prática clínica, a prática da escuta. A biomedicina trabalha com exame. Quantos médicos tocam? Quantos médicos fazem uma análise clínica, respira, vai, e escuta a pessoa, e passa um tempo com a pessoa? Quantas médicas, né? Ao mesmo tempo, e aí eu faço uma fala que era essa biomedicina e esse mercado expulsou os médicos cubanos do Brasil, né? Porque eles fazem clínica, eles estão com o sujeito, a referência ao sujeito e não é a doença, né? Promoveu a exclusão das pessoas com o sofrimento psíquico. A biomedicina, a gente sabe, no recorte da saúde mental e da psiquiatria, excluiu nos manicômios, excluiu as pessoas com as mais variadas fragilidades, sejam adoecidas mentalmente ou simplesmente porque eram mulheres que engravidaram de homens e políticos e pessoas ricas. A história mostra que essa biomedicina se criou, inclusive, aparatos institucionais para segregar as pessoas. Promoveu a cultura da medicalização. Né? Isso aí eu não preciso nem me estender muito. E as práticas integrativas, por outro lado, que eu acredito que tem afinidade com o campo da psicologia, que estimula os mecanismos naturais de recuperação da saúde, são práticas pouquíssimo invasivas, restauram a prática de cuidado, olham para a pessoa de maneira integral, consideram os contextos sociais, familiares, econômicos, promovem abordagens holísticas e ampliadas, estimulam a autocura, a autonomia, o autocuidado, certo? Eu acho que esses outros elementos, eu acho que eu precisava trazer um pouco para fechar um pouco o raciocínio. Aqui. Ok. Agora vocês vão me ver, para finalizar. Então, a gente viu um pouco, né? Pelo menos eu tentei trazer
esse terreno meio nebuloso em que as práticas integrativas vão se fundamentando, mas principalmente eles vão ganhar, essas práticas, ou esses recursos terapêuticos, vão ganhando solidez através do reconhecimento social, ou seja, as pessoas que fazem uso reconhecem essas práticas como benéficas para a sua saúde e legitimam, incentivam a existência de serviços e de recursos terapêuticos como esses, ao mesmo tempo que isso representa uma potencialidade. A gente precisa avançar do ponto de vista de uma política nacional que contemple uma ramificação no território brasileiro, que de fato o SUS assuma que essa é uma política que precisa ser implantada em todo o território, que todas as unidades precisam ter, que todas as pessoas precisam ter acesso a práticas e recursos terapêuticos, né? E é necessário, dentro dessa política, debater quais são as práticas que a gente quer reconhecer, de fato, quais são as práticas que têm reconhecimento científico e quais são as práticas que têm reconhecimento científico a partir de metodologias não positivistas, de estudos não positivistas, de estudos que possam contemplar outras formas, outras metodologias que possam favorecer encontrar os resultados que estão de acordo ou têm afinidade com a metodologia utilizada. Outra coisa é como a psicologia se aproxima desse campo, né? Desse campo que parece que está o tempo todo com o pé atrás, né? Do ponto de vista da categoria, né? E do conselho, está com o pé atrás. Né? Surgiu uma possibilidade de debate, Valquíria e eu, nós participamos lá no CFP, né, de discussões sobre novas práticas em psicologia, porque na época a gestão, e teve eleição, então mudou a gestão, e, enfim, todas as pautas elas se sobrepõem a essa discussão. Ora, em que momento a gente vai parar para debater essas afinidades, fazer as críticas que precisam ser feitas? Ninguém aqui está defendendo um ponto de vista, mas existe possibilidade de exploração nesse campo. E como a gente, enquanto psicólogas e psicólogos, podemos, de fato, usar esses recursos de maneira segura, eficazes, que possam promover o cuidado, a autonomia das pessoas, que elas, de alguma forma, encontrem naquilo que a gente faz referência, né, para seguir na sua vida, para poder, e acima de tudo, eu acredito que a psicologia e as práticas integrativas, do ponto de vista, se conseguem fazer um diálogo proveitoso, se colocam como um contraponto a todo descuido, se colocam como um contraponto ao desmonte do SUS, se colocam como um contraponto à hegemonia da biomedicina, e a gente começa a ter formas mais solidárias também de se fazer saúde, de se pensar o cuidado. Então, enquanto potencialidade também, existe esse campo de trabalho para a gente, né, que é as práticas integrativas. Aqui em Recife, a gente tem 2 unidades com práticas integrativas e compostas, né, por diversos profissionais, todos os profissionais do campo da saúde tem um lugar, acho que a gente só não tem dentista. Acho que só não tem dentista trabalhando com práticas integrativas. Ao mesmo tempo, é bacana pensar que, assim, eu saí da coordenação, mas quem assumiu também foi outro psicólogo, ou seja, no campo da gestão pública também, né, das práticas integrativas, a gente tem um campo de trabalho possível, aberto, né, pouco favorecido pelo momento que a gente vive, né, esse momento, de fato, é muito grave, esse momento político que a gente vive no país, assim, sem
sem coordenadas nenhuma, no meio de uma pandemia. Enfim, a gente vive talvez o pior momento do ponto da saúde pública no Brasil. Mas a gente está aqui para pensar, para problematizar e para construir. E como todas as coisas, e como as práticas integrativas, elas crescem de uma maneira orgânica, acredito que esse debate e que essa construção, ela só vai acontecer também dessa maneira, orgânica. Organização das profissionais e dos profissionais de psicologia, e reivindicar um espaço de trabalho, reivindicar um campo de trabalho, e que esse campo de trabalho tem, sim, potencialidade de diálogo com a psicologia. Eu acredito que eu já passei da hora. Foi isso mesmo. Muito obrigado, acho que a fala era essa, e vamos para as perguntas e curiosidades. Muitíssimo obrigada, Elcio, pelo seu compartilhamento aí de suas experiências. Sabe que a gente conversa muito com algumas pessoas e a gente sempre diz que Recife está muito à frente de muitas coisas. E desde que você lá em Brasília, né, no Conselho, falou sobre as 32 práticas, quando, na verdade, naquela época, hoje a gente tem 29, reconhecida pela política, né? Mas, na época, a gente não tinha tudo isso e Recife já tinha, né, reconhecia muitas práticas, e eu me lembro que eu fiz uma pergunta para você na ocasião, né, o que é que levaria a tal prática ser considerada uma prática integrativa, e você sustentava essa fala que você fez aqui, que eu acho que é isso, como a gente pode olhar, e eu acho que se remete muito à fala de Simone na semana passada, como é que a gente pode olhar os recursos locais, as potencialidades locais e regionais, e não entender que a prática integrativa é só aquela que é reconhecida pelo Ministério da Saúde, né? Ela tem que ser reconhecida pelas comunidades locais. Eu acho muito importante essa autenticidade, que eu sempre digo que Recife sempre fez isso sem medo, enquanto que outras pessoas, né, ficam aí dentro dos municípios, nas secretarias, fazendo uma seleção, e sem olhar e sem reproduzir só o que existe, né, na política nacional. Suas colocações se aproximam muito do que a gente conversa no curso de psicologia. Uma coisa que eu queria compartilhar contigo é que eu fico muito orgulhosa na UFCG do curso de psicologia, porque a gente abre uma disciplina como essa e você pensa que não vai ter demanda, mas sempre tem, porque os alunos estão ávidos, né, por outras ferramentas. Então, eu acho que a gente tem um terreno muito propício para essa compreensão. Os estudantes conhecem as práticas, eles são apresentados as práticas integrativas no segundo período na disciplina de saúde coletiva, né? Eu ministro essa disciplina e eu faço questão de já apresentar. Depois, lá em psicologia comunitária, a gente retoma, enfim. Mas, mesmo reconhecendo que a gente tem um campo propício, que a gente tem iniciativas como essa, de que os alunos abraçam, você tem toda a razão, que, embora a gente reconheça esse avanço, mas a formação, ela não favorece, e isso significa dizer que a gente tem que fazer a resistência o tempo inteiro dentro do curso, porque é isso que você colocou, há muita desinformação, muito preconceito em torno do que o psicólogo, a psicóloga poderia articular com as PICs, né? Então, acho que essa falta de compreensão mesmo de que a gente precisa caminhar de mãos dadas, né, com outros domínios de conhecimento, com outras ferramentas, e essa questão, né, a gente acaba emperrando. Eu acho que o conselho, ele fortalece esse preconceito que também existe dentro da formação. Então, só para compartilhar com você que não é fácil, a gente oferta uma disciplina como essa, mas todos os dias na universidade a gente tem que enfrentar esse preconceito enquanto professor de que está fazendo práticas que não são da psicologia, né? Porque fica isso, o que é e o que não é psicologia. E a gente sabe que não é psicologia. Não tá, a gente sabe que são coisas que se integram, enfim, mas eu penso que o professor ele tem um pouco mais de liberdade, no sentido de que nós não estamos submetidos às resoluções do conselho,
né? Nós estamos submetidos a... E todo dia eu lembro isso, sabe? Com quem eu posso, dos professores, porque a sociedade, ela está pedindo, a gente também conversou sobre isso, né? A sociedade, ela está pedindo outras formas de atuação da gente, e eu acho que é isso, assim, o conselho pode fazer o que quiser, mas o que as pessoas vão fazer, elas vão atender como não psicólogo, mas elas vão continuar praticando ações integrativas. Os psicólogos estão fazendo isso, na impossibilidade de exercer como psicólogo, a gente faz como não psicólogo, enfim. Então, eu tenho um exemplo que eu cito sempre na sala de aula para os meus alunos, Elcio, que a gente fez um projeto, a gente tinha um projeto de extensão no Presídio Feminino de Campina Grande. E acabou que nós suspendemos, porque chegou a pandemia e a gente não teve como retornar mais. As mulheres, a gente fazia umas rodas de conversa, mas fazia muita dança circular. E ao ponto de que essas mulheres chegavam para a gente e diziam, Valquíria e demais, né, com os alunos que participavam, a gente gosta muito de conversar, mas a gente gosta muito da dança, né, tanto é que é conhecido como o grupo da ciranda. Então, as pessoas estão dizendo para a gente, elas estão desejosas de outras ferramentas, que só essa fala não dá conta. Então, eu sempre cito esse exemplo, porque eu acho muito rico, do que a sociedade, ela vem também pedindo, e colocando aí, né, testando essa nossa profissão. Enfim, então, eu quero muito agradecer pelas suas contribuições e dizer que elas estão muito conectadas com o que a gente já vem discutindo no curso. E eu queria abrir agora para conversar um pouquinho com ela, ver quem tem alguma pergunta. Sara, você poderia ter comentado ao longo da sua conversa. Eita, tá cortando, Valquíria. Eu estou pedindo à Sara para ela fazer a leitura dos comentários que ela selecionou, as questões. Mas eu peço, a gente tem feito muito mais aula. Se eu quiser abrir o microfone para perguntar, pode ficar à vontade. Né? Também, se você fez no chat ainda, pode abrir o microfone. Sara, pode... Boa noite de novo, gente. Primeiro, eu acho que tá ecoando, não sei porquê. Mas, enfim. Tá ecoando aí para vocês ou é só para mim? Não, tá bom. Beleza. Primeiro eu vou ler 3 comentários que fizeram e você depois me diz, Elcio, se você quer comentar algo sobre isso, tá bem? Certo. O primeiro comentário foi feito por Glória. Ela fala o seguinte: o currículo de psicologia é muito defasado, não está se adequando às necessidades reais e presentes do sujeito. Já o Léo fala: Glória, acredito que alguns esforços têm sido feitos para que se melhore esta situação. Vide este trabalho. Deste momento, com esta oportunidade de formação de profissionais associados, trazido pelo esforço, organização e orientação da professora Valquíria, acompanhada de algumas várias pessoas que acreditam e trabalham por uma saúde justa. Ok, foi os 3, não foi? Falta só uma, porque travou com o meu computador, perdão. Tá. Glória também comenta. Leandro, acredito que o problema é bem mais profundo. Eu estou falando de mudança curricular. Estudo na UFRJ e posso afirmar que eu cursei disciplinas que poderiam ser melhor avaliadas. Eu estou pontuando a questão de currículo. Você deseja comentar algo sobre isso? Rapidamente, acaba sendo uma coisa muito específica da psicologia, assim, esse debate curricular. Mas é um desafio, por exemplo, com práticas integrativas. A gente não tem formação universitária com práticas integrativas. O que a gente tem são disciplinas, né, são experiências, cursos de extensão, e aí toda a formação em práticas integrativas, ela acaba sendo de um campo complementar, de uma rede privada de escolas que fornecem alguma formação. Então, acredito, por exemplo, que a gente, nessa história da complementação de currículo,
na verdade, é um desafio e algo a ser pensado, é como a gente, por exemplo, poderia ter uma formação complementar na universidade de biodança, por exemplo. A gente quer ainda mais ou seja, o que eu estou querendo trazer aqui também falta espaço de formação pública, de formação onde não existem escolas públicas que fazem formação em práticas integrativas, não existe curso. E aí também é outro campo que precisa avançar. Se a gente acha que o currículo da psicologia ele ainda não consegue trazer essa realidade que a gente vive, né, essas demandas novas, ainda tem esse outro desafio. Agora vamos para o próximo bloco de perguntas. Lucineide Leal, ela fala. Boa noite, Elcio. Gostaria... Onde entraria o yoga do riso como prática integrativa? Grata. A próxima pergunta. Só um momento. Tem um pouco de paciência, gente, porque meu computador ele é bem velhinho. Ele já tá... Leandro pergunta. Elcio, muito obrigada. Muito didática sua fala, muito clara, inclusive. Como seria esta busca na formação ideal pessoal de um profissional da área da saúde, em sua visão, tendo como base a demanda de promover um real cuidado humanizado, justo, etc. Leandro ainda complementa. Caso tenha tempo, fale um pouquinho de como a arte-terapia se desenvolve no Recife, onde e como está sendo oferecida. Pronto. Então, fala de yoga do riso, da formação e da terapia. Ok. Bem, quem foi a pessoa que perguntou sobre yoga do riso? Glória? Não, Lucineide. Foi isso? Isso, exato. Ok. Então, Lucineide, bem, a yoga do riso... E aí vocês vão deparar com vários limites, assim, porque eu não sei de muitas coisas, né? Assim, eu não conheço as práticas a fundo. Então, eu tenho uma visão geral de quem foi gestor e de que tem uma experiência de algumas práticas que a gente desenvolve. Então, essas eu posso falar um pouco mais. Como a yoga do riso não é uma prática que eu já participei, assim, mas é bom a gente pensar alguns critérios, assim, e que ainda não estão muito definidos. Na verdade, não existe definição de critérios do que é práticas integrativas. Acho que a gente pode complementar com a visão que Valquíria trouxe. Assim. Pensar nas realidades locais. O que o yoga do riso contribui para essa realidade local? Certo? E por que ela é um... E aí, o desafio de quem está pensando se é ou não é uma prática integrativa, assim como cura dimensional, multidimensional. Assim, esses saberes ou essas práticas que ainda de alguma forma não encontraram tanta legitimidade social, não se capilarizaram, por exemplo, na sociedade, aí a gente vai dizer assim, elas ainda não se conformam como um campo de práticas integrativas. No momento, pode ser que elas sejam em alguma realidade local ou em algum tempo, mas é preciso também pensar o que é que, teoricamente, fundamenta uma prática como essa, quais os objetivos dessa prática, o que é que ela possibilita, o que é que ela transforma na qualidade de saúde da pessoa, né? Então, ainda para muitas das práticas, elas ainda não são incipientes também, no sentido de que não está explícito para a gente o que é que essa prática contribui para a sociedade como um todo. Eu sei que para as pessoas que fazem yoga do riso e que têm benefícios como alguns benefícios, elas já reconhecem, mas é necessário, por exemplo, disseminar isso e fazer com que a população como um todo ou tenha acesso ou conheça para que possa, de alguma forma,
a prática encontrar essa legitimidade e, assim, ganhar um pouco mais de força de reconhecimento para poder ser denominada uma prática integrativa. Bem, o Leandro, não é isso? Que pergunta sobre formação. Bem, Léo, eu acredito que, assim, foi boa a tua pergunta, porque eu pensei duas coisas, na verdade. Não existe uma formação ideal também, assim. Eu acho que o profissional ele não se completa. Eu acho difícil um profissional se completar. Deixa dizer assim, eu estou completo fazendo isso. E, ao mesmo tempo, o ideal está no que ele faz. Eu vou te dizer o que é que eu estou entendendo sobre isso. Bem, eu acho que quando a gente trabalha com um determinado público. A prática que tu faz, as formações que tu procurou, ela dá conta daquilo que você trabalha com esse público, ela dá conta dos cuidados que esse público demanda, e aí você vai se sentir um pouco mais realizado. Às vezes ela não vai dar conta de tudo, obviamente ela não vai dar conta de tudo. Às vezes não, ela não vai dar conta de tudo. Então, eu enxergo, por exemplo, o serviço que eu trabalho, eu fiquei pensando em em alguns exemplos. Quem faz biodança e que trabalha com só biodança e se realiza fazendo biodança, aí vai do profissional. O profissional também se realiza fazendo aquilo. Tem um público que usa esse serviço e que se beneficia imensamente. Mas só que a biodança, por si só, ela não é para todas as pessoas. Tem pessoas que vão ter dificuldade de mobilidade, por exemplo. E essa pessoa não vai fazer biodança. Ela não consegue andar, não consegue abaixar, né, levantar. E aí tem a possibilidade da biodança se reinventar e tem a possibilidade dessa pessoa beber também ou ser ajudada com outra prática. Então, por isso que eu gosto da história de serviço com várias práticas, assim. Né? O CIS, eu me sinto muito orgulhoso de trabalhar lá, na verdade. Me sinto muito feliz, porque é um espaço que a gente tem mais de 20 profissionais, cada um trabalhando com ou mais de uma prática, então são quase 20 práticas, são 20 práticas no CIS, por aí, né? Diferentes, então as pessoas que não se enquadram em determinada prática vão para outra, então tem prática para todo mundo. Então um serviço como esse é bem bacana de se trabalhar. E ainda, voltando para o profissional, ele vai escolher aquilo e vai realizar aquilo. Na verdade, eu acho que isso é muito pessoal. Eu acho que essa pergunta me soou como uma coisa meio pessoal. Não sei se eu consegui dar conta ou entender essa tua provocação. Mas, a partir do momento em que ele já tem uma formação humanizada, não é? Ele tem uma abordagem que se preocupa com a condição social, econômica, dentro da psicologia social, e, ao mesmo tempo, ele complementa o seu fazer com um recurso terapêutico, e que ele goste desse recurso terapêutico, que ele se sente, ele vai promover muita saúde para as pessoas, assim. Ele vai promover saúde. Essa pessoa vai promover, esse profissional vai promover saúde. Então, acho que aí ele pode se aproximar daquilo que ele vai encontrando como seu caminho, né? E a pessoa que me perguntou sobre arte terapia. Quem foi a pessoa? Também foi Léo. Pronto. Vê, arte terapia, a gente tinha uma profissional apenas que trabalhava, não, duas profissionais que trabalhavam com arte terapia, trabalham com arte terapia. É porque trabalhava por causa desse Covid e a gente teve sérias modificações, o CIS parou, e ainda está meio confuso na minha cabeça tudo isso. Mas o Guilherme Abad também parou, se tornou uma unidade de Covid. Então, tem duas profissionais que trabalham com arte terapia. Então, tem um profissional que trabalhava mais especificamente com mulheres, ela foi fazendo um trabalho com mulheres de arte terapia, e hoje ela mudou um pouco, não faz mais arte terapia. A gente também tem um pouco de dificuldade com alguns insumos, então os insumos da arte terapia também eram um pouco limitados. E
migrou um pouco a arte-terapia. Ela trabalha hoje com um grupo de conversa de comadres, uma questão mais da educação popular. A psicóloga que trabalhava com arte-terapia no serviço que eu trabalho, né? E é isso, assim, a arte-terapia são realizadas por duas psicólogas na política, né, dos dois serviços que a gente tem, e elas usam os recursos aplicados a partir da triagem, do acolhimento em que as pessoas que trazem as suas demandas e a pessoa que está fazendo o acolhimento indica, não é como todas as outras práticas, indica porque acha que a pessoa se beneficia daquele processo de terapêutico, né? Então, a gente tem duas arteterapeutas fazendo... A Simone migrou agora, ela mudou um pouco o processo de trabalho dela. Então, não está fazendo arteterapia no CIS. O Guilherme Abá está voltando as atividades à normalidade, vamos dizer assim, e também fazer arteterapia para o público que é indicado, vamos dizer assim. Vamos à próxima pergunta. José Franz Zumba fala: por quais vias você sugere caminharmos para desestruturar essa hegemonia biomédica por parte dos usuários para que haja uma maior adesão das PICs? Isso pensando nas reclamações que haviam quanto à demora das consultas dos médicos cubanos. Nesse bloco nós só temos essa pergunta, mas tem muitos elogios à sua participação e facilitação nos comentários. Obrigado. Por favor, repete a pergunta aqui, eu não consegui pegar, não. Vou repetir sim, tu espera só colocar meu computador aqui para carregar, que ele está dando a vez que vai descarregar. Só um momento. Certo. Sara, você quer que eu leia a pergunta? Eu já botei aqui, Val, mas se você quiser ler, pode ler. Elcio, por quais vias você sugere caminharmos para desestruturar essa hegemonia biomédica por parte dos usuários para que haja uma maior adesão das PICs? Isso pensando nas reclamações que haviam quanto à demora das consultas dos médicos cubanos. Eu acho que eu não consegui entender muito esse link isso pensando nas reclamações. Tá. Zumba, você pode... Eu tô aqui. Pronto. Sim. A minha pergunta é mais no sentido do seguinte: essa questão da biomedicina ser hegemônica, ela não parte somente do serviço e dos profissionais, ou da academia, ou da área de saúde. Aqui, pelo menos na minha região, a gente sempre tem o médico como referência e o que o médico diz é o certo. Qualquer outra prática, além dessa prática biomédica, é estranha. Qualquer prática, além dessa prática rápida, objetiva, é estranha e é recusada. E minha dúvida seria justamente nisso. Por quais caminhos você sugere que a gente siga para que haja uma adesão maior da população para as PICs? Certo. Olha, minha internet cortou na hora que tu estava explicando. Eu entendi uma parte, eu só não consegui entender isso. Isso pensando nas reclamações que haviam quanto à demora das consultas dos médicos cubanos. Foi só um exemplo que eu dei sobre os médicos cubanos, que pelo menos aqui na minha região havia reclamação de que as consultas deles demoravam muito. Entendi. Então, as pessoas reclamavam. As pessoas não gostavam da demora, né? Exato, porque eles estavam acostumados com esse modelo objetivo que não olha na cara do sujeito. E só passa o remédio e vai embora. Ou qualquer coisa de pirona, qualquer coisa de bezetacil. Bem, que pergunta desafiadora. Eu acho que, assim, a primeira... É isso mesmo. Eu acho que, assim, a primeira coisa é a gente focar na potência de alguns grupos. De alguns grupos que problematizam esse modelo, que não se conformam com esse modelo, pessoas que fazem uso de outras práticas. A gente tem experiências aqui no CIS que já houve algumas, não é segredo aqui dos munícipes,
já houve algumas tentativas de desestruturação da política de práticas integrativas, né? E houve algumas mobilizações de usuários e usuárias para que o serviço não fechasse. Então, isso é uma potência das pessoas que, ou seja, no CIS a gente tem um fórum de usuárias e usuários, né? E nesse fórum os usuários se reúnem, debatem quais são as diretrizes, como é que o CIS pode mudar, o que é que está acontecendo, enfim, toda uma cogestão, existe uma cogestão da unidade realizada por usuários e usuárias que são bem ativos. Então, primeiro, talvez um núcleo, esse talvez seja um núcleo que é um núcleo forte, contra-hegemônico, colaborativo, um coletivo. Se a gente pensar nas conferências de saúde, a gente vai encontrar também potência, né? E o que precisa muito nas conferências de saúde é mais organização de usuário. A gente sabe todas as artimanhas que todas as gestões fazem para não legitimar as propostas que vêm da sociedade civil, né, dos usuários e usuárias que estão nesses espaços de construção coletiva, e porque sabem que todas as coisas que são deliberadas numa conferência, elas têm que ser cumpridas. Então, existe mais esse espaço, assim. Então, a gente vai pensar em núcleos que fazem uso de práticas, em organizações sociais, coletivas, né, que estão na saúde, mas que fazem a dança do passinho aqui em Recife, por exemplo, né, de jovens como a gente, o desafio, na verdade, é se aproximar de coletivos de sujeitos que identificam e que já têm outros modos de vida e que não são contemplados por esse sistema biomédico. Que essas pessoas, elas, de fato, sentem na pele como elas estão à margem da assistência à saúde. Então, é um desafio, mas é uma possibilidade de construção política, acho que é uma construção política, de fato, de encontrar essas brechas, esses espaços que a gente ainda tem, que eu acho que é uma coisa para a gente. A conferência, por exemplo, é um espaço que a gente ainda tem, mas eu não duvido que conferência, como já teve iniciativa do desmonte do mecanismo de combate à tortura, de um monte de coisa, assim. Existe um projeto em curso que vai, aos poucos, tirar a nossa participação social da construção política desse país. Então, se a gente ainda não aproveita essas brechas, esses campos que existem, vai ficar mais difícil. Então, acho que eu penso que é por aí. As pessoas que reclamam, deixa elas reclamarem. Deixa elas reclamarem, tudo bem. A gente vai demorar aqui 2 horas. Que embora, tudo bem, mas eu me ofereço, eu estou aqui para você. E aí, isso muda também. Muitas pessoas mudam. Muito obrigado. De nada, de nada. Obrigado pela pergunta também. Obrigado pelas pessoas que perguntaram, problematizaram. Muito obrigado. Eu achei muito massa. E agora a gente vai para o último bloco de perguntas, gente, por conta do tempo mesmo. Vamos começar com a pergunta de Alice Araújo dos Santos. Ela fala, perfeita tua fala, Elcio. Inclusive, gostaria de saber se vocês têm feito uso de alguma prática nessa época de Covid-19. Juliana Pires pergunta, Elcio, você acredita que criar uma associação brasileira de psicologia e práticas integrativas ajudaria no processo? E a última pergunta é de Glória. Ela fala, você acredita que ainda há uma resistência por parte de pacientes às PICs por questões religiosas? Exemplo, um evangélico associa o reiki a um ritual de uma religiosa, acho que é uma religião distinta. Vou repetir, tá bom? Tá. O exemplo é assim, ó. Um evangélico associa o reiki a um ritual de uma religião distinta. Eu acho que é assim. Uhum. Eita.
se vocês, o grupo todo teria feito uso de alguma prática nesse tipo de pandemia. Bem, eu pessoalmente tenho tido muita dificuldade em fazer qualquer coisa nessa pandemia, né? Eu faço uso de chás, assim, alguns chás para fortalecer a imunidade e tudo mais. Você falou numa história Recife fez um portal chamado Recife Integrativo. Não sei se vocês conhecem. É uma página no YouTube e também tem um blog e também tem um Instagram em que a gente produziu trabalho online, remoto, e a gente fez aulas para as pessoas. Tanto tem muitas aulas de práticas corporais, tem muitas aulas, tem exercícios de constelação familiar, de meditação, de várias práticas. Então, a gente trabalhou um pouco no sentido de construir referenciais para que as pessoas pudessem fazer práticas em casa. Certo? Você acredita que a Associação Brasileira de Psicologia e Práticas Integrativas ajudaria no processo? Eu não sei responder isso. Não sei. Acredito que sim. No fundo, assim, eu acredito, não sei se necessariamente precisa ser uma associação, visto que a gente eu acredito que ajudaria. No fundo, eu acredito que ajudaria, porque, assim, isso reflete a mobilização de pessoas, né, em torno desse tema. E aí acaba incentivando ou promovendo o debate em torno, né, um debate mais amplo em torno do tema. A gente, aqui no Conselho Regional de Psicologia, aprovamos no CRP02 sou eu, Alexandre Barreto, e Luíde, que a gente está propondo um GT, um grupo de trabalho no CRP sobre psicologia e práticas integrativas. A gente foi aprovado na plenária passada, na retrasada, e a gente vai começar os trabalhos para construir um grupo de debate. Eu acho que, assim, eu não sei o quanto uma associação brasileira de psicologia vai ter ainda tanta força, visto que, assim, práticas integrativas não têm tanta força, e fazer o recorte só de psicólogas e psicólogos, eu acho ainda muito incipiente. Não sei se a gente tem corpo para fazer uma associação brasileira, entendeu? Eu acho que a gente precisa ainda construir coisas mais regionais. Eu acho que a gente precisa construir... É isso. Precisa construir debates, enfim, mais regionais. E, veja, a gente atende várias pessoas, Glória. A pergunta anterior foi da Gilze, né? E a Alicia, acho que eu respondi. E a Glória perguntando sobre o preconceito. Veja, claro, existe preconceito, mas é muito curioso como as pessoas que frequentam o CIS, elas não apresentam esse preconceito, assim. Já recebi várias pessoas evangélicas e eu fiz reiki com elas e tá tudo bem, tá ligado? Assim, é lógico que algumas pessoas vão apresentar um pouco mais de resistência. Tem pessoas que não querem dançar, mas aí se dão bem com uma yoga, entende? Aí eu acho que a religião, ela para pouquíssimas pessoas acabam sendo pelo menos não tem chegado talvez essas pessoas nem cheguem, sabe? A minha questão, assim, talvez essa pessoa que tem preconceito, ela nem chega no espaço. Ou tem outra situação, assim, ela até pode, a religião pode não indicar, mas o processo de adoecimento que ela tá é tão grande, é tão sofrido, que, meu irmão, não tem religião que segure o cuidado, e se ela se beneficia daquilo, aí ela, sabe, permanece. Terminou? Acabaram as perguntas, Sara?
Acho que sim, né? Sim, Val, acabaram as perguntas. O que tem agora no chat são muitos elogios. Muito obrigada, Elsa. Sua participação foi incrível. Eu que agradeço bastante. Que bom. A gente já está se encaminhando para o final, porque já são quase 9 horas e Elcio já falou bastante, não foi, Elcio? Então, a gente também não quer, mas só dizer da gratidão que a gente tem por você ter aceitado esse convite. É muito bom, e quando eu resolvi convidar você, é porque eu me lembro da forma empolgante, implicada e inspiradora, como você fala das PICs, né? E aí eu acho que para nós é muito importante, porque você é um psicólogo trabalhando com as PICs, e é importante a gente ter, diante de tanto preconceito, de tanta desinformação, para nós é importante reconhecer, né, e conhecer pessoas que estão aí fazendo a resistência, né, a essas práticas hegemônicas mesmo no campo da psicologia. Então, um agradecimento muito grande por parte de todos nós aqui. Sinta-se abraçado, como agradecimento. E eu acho que à noite, como a senhora está colocando aqui, muitos elogios no chat, a gente passaria muito mais tempo conversando sobre isso, inclusive porque você também tem uma forma de comunicar esses conteúdos que é de uma maneira muito leve. Então, eu, por exemplo, passaria aqui horas ouvindo as suas experiências. Então, agradecer e esperar que a gente se encontre por aí para ir fazendo outras coisas também, não é? Eu quero agradecer também para que essa aula aconteça dessa forma, eu sempre digo isso, né? Chegar e ter um acolhimento, a gente conta com a ajuda, né, de muitas pessoas. Primeiro, de todos os estudantes e pessoas que se inscreveram para participar desse momento. E depois, agradecer a Sara, Fabíola e a Alice, que são monitoras da disciplina, e Rodrigo, que também é monitor. Então, todos eles são responsáveis por essa logística, por essa organização, por pensar as músicas para receber as pessoas. Então, agradeço a vocês todos e agradecer a participação de todo mundo. Né? A gente vê que é um tema que é necessário que as pessoas demonstrem interesse, sabe, Elton? Então, acho que as formações precisam, os cursos de psicologia precisam começar a privilegiar, e mesmo que a gente faça isso no âmbito da resistência, porque, como eu disse no início, não é fácil, mas tem pessoas que ainda estão procurando, e eu acho que é interessante valorizar essas buscas, esse desejo por outras práticas, né? Pela ressignificação aí das nossas práticas hegemônicas. Então, eu não sei se você quer fazer suas considerações finais para a gente encerrar. Eu quero agradecer, Valquíria, agradecer pela tua lembrança, pelo convite. Eu fiquei com um sentimento agora de um pouco de inveja de vocês na formação que vocês estão tendo, sabe? De poder debater isso, de poder problematizar, de poder tá vivendo esse momento, talvez esse curso, essa disciplina, que acho que eu me sentiria muito feliz de ter tido experiências assim também na minha formação. E, então, quero agradecer bastante a participação de todo mundo e dizer que eu estou disponível, mas para qualquer coisa, assim, a gente pode permanecer dialogando também. Eu vou fazer só um convite para a Valquíria também se aproximar desse GT também que a gente está fazendo. Então, se ela, enfim, encontrar tempo também nas suas atividades e quiser participar do GT, quiser se atualizar com o que a gente está discutindo aqui em Pernambuco e trazer a contribuição de Campina Grande, eu acho que isso tudo é muito rico para a gente, muito rico. Então, gratidão profunda. Convite aceito, viu, Elcio? Já desde então. Aqui a gente está em Campina Grande, o núcleo participa da comissão de estruturação do Centro de Referência de Práticas Integrativas. A gente participou da construção da política, que, infelizmente, por causa, né, das questões políticas municipais, ainda está aí num processo que a gente não sabe se estrutura esse centro pelo município, mas a universidade
a partir do pró-reitor de ensino, está tomando um pouco à frente. Então, eu espero que, se ele não sair pelo município, pela Secretaria de Campina Grande, que ele saia pela universidade. Então, a gente quer aproveitar o espaço do serviço, né, de psicologia, para montar, para estruturar um espaço de Pix lá, assim que a gente voltar. A gente tinha a ideia de fazer isso nesse semestre, mas aí chegou a pandemia, e, infelizmente, a gente não pôde. E só para dizer para você que Glória está dizendo aqui, professor, vem para a UFRJ, aviva nosso instituto. Então, você já tem convite também para ir para o Rio. Tá certo? Tá. Eu pensei aqui em deixar o e-mail, tem Juliana falando no chat aqui. Não sei se... Sim. Certo? Eu pensei em deixar meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato para falar um pouco desse GT, visto que parece que o GT deu uma instigada em alguém. Juliana está pedindo aqui para participar desse GT também. Então, se você quiser disponibilizar seu e-mail aqui, Elcio, para as pessoas entrarem em contato por causa dessa, acho que é importante. Então, gente, muitíssimo obrigada, desejar boa noite, um abraço para todo mundo, e dizer que Elcio falou tanto na biodança, citou a biodança tanto como exemplo, Elcio, e foi uma pura sincronicidade, porque semana que vem a nossa aula é sobre biodança, e vai ser com uma psicóloga, que é muito da área de psicologia social comunitária, que é a Alana Alencar, né, que é do grupo de César Wagner, lá em Fortaleza. Então, ela que vem para a nossa próxima aula, que é uma aula para conversar sobre biodança. Tá bom? Então, até quarta-feira, nos encontramos por aqui para mais um momento inspirador, né, como esse que hoje Elcio nos trouxe. Pois um beijo grande, muitíssimo obrigada para todo mundo, boa noite e se cuidem, tá?